Boa noite a todos os presentes hoje, as pessoas que nos ouvirão também, aí os internautas que nos acompanham através das exposições que são divulgadas, né, que estão acompanhando. Primeiro, da satisfação em estarmos presentes, né, a primeira vez desde desse retorno, com bastante gratidão, com bastante alegria, né, que aos poucos nós vamos retomando as nossas rotinas. Eu acho que cada um que veio aqui falou disso também, que realmente é uma alegria muito grande. Estava agora sentado aqui, né, com o momento que se inicia uma prece, e realmente não dá para ficar indiferente a cada retorno que nós temos, que a gente volta a essa casa. Não tem como ficar indiferente, sempre acaba nos tomando de uma emoção que eu não consigo muito descrever. Está até agora. E não sei se seria adequado, mas acho que todos nós merecemos aqueles aqui hoje, um parabéns, eu acho que é do fundo do coração, porque apesar do número não tão grande de pessoas aqui presentes, que já estão retomando, que puderam estar aqui, mas eu penso pelo lado da espiritualidade, que aqui está presente hoje, apesar do número reduzido de trabalhadores, né, de pessoas que cooperam com as suas energias, com as positividades que eu sei que cada um traz aqui também, para esse momento de tornar o trabalho, né, de um atendimento, o trabalho da divulgação, o trabalho da harmonia do ambiente, mas cada um de nós aqui vira um pilar que está um pouco mais forte nesse momento que outros não podem estar. Então essas pessoas que têm esse compromisso, que têm essa dedicação de sair de casa, que põem a cara e que sustentam uma casa dessa, não só com as ajudas de tantas maneiras, como as lideranças e a diretoria que aqui está à frente desse trabalho, mas cada integrante desse grupo, dessa irmandade, dessa família espiritual, que onde quer que a gente esteja, quando a gente para, na dificuldade do dia a dia, fecha o olho, a gente sintoniza a casa e de prontidão a gente é atendido. A gente faz chegar esse socorro. Então, quando a coisa aperta lá, são essa sustentação de vibração que possibilita esse socorro. E nesse momento a gente está plantando isso, a gente está doando, a gente está abastecendo, renovando essas energias para que outros, que a hora que a giripoca apertar, vai poder ser socorrido também. Então eu sinto como uma fala de um parabéns realmente, não para nos inflar, mas para que também isso seja reconhecido da importância dessa presença, dessa motivação, dessa resiliência de mesmo nas dificuldades, a gente está presente aqui. Isso faz muita falta, faz falta para mim estar aqui com vocês toda semana, né? Sempre deixei isso muito claro para os meus amigos, mas estamos sempre unidos, né, nessa fraternidade, em pensamentos, e assim tocamos o trabalho. Como meu irmão aqui, Moacir, nos apresentou, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 9 e 8 era aqui no Evangelho, o cisco e a trave no olho. A minha tradução está o argueiro e a trave no olho. Mas antes, gostaria de ler já a pergunta 2 do Livro dos Espíritos, que assim a gente fica um pouco mais livre aí para fazer os comentários do Evangelho em si. Pergunta 2, lá no comecinho, né? Que se entende por infinito. Tá. Mas como está muito perto da pergunta 1, e ela é bem curtinha, então a gente repete, né? Começa a primeira pergunta perguntando o que é Deus, né? Não é quem, é o que é Deus. E a resposta que nós temos, que Deus é a inteligência suprema e causa primeira, ou em algumas versões, causa primária, de todas as coisas. E em seguida, o que se deve entender por infinito. E a resposta é:
o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. A gente sabe que, avançando um pouco mais nessas questões e no próprio estudo, né, do Livro dos Espíritos, a gente começa a fazer umas analogias, porque essa questão de vamos dizer assim, de precisar o que é Deus, o que é o infinito, né, nós somos forçados a nos reconhecer como o grãozinho de areia que somos ainda, que há questões que estão muito além ainda da nossa compreensão. Então, de maneira sucinta, a espiritualidade, para que a gente não fique, né, divagando sobre essas questões, ele coloca de uma maneira sucinta, mas que a gente sabe, a gente entende, já prevê que há uma abrangência muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. Então, Deus é o início de tudo, a causa primeira. Então, se Ele é a causa primeira, nada antes dele. Ele que criou tudo, né? Inclusive nós. E se o infinito é tudo aquele que a gente desconhece, tudo que não tem, que a gente não enxerga o fim, então a nossa limitação ainda de capacidade mental de pensar não consegue alcançar esse infinito. Então a gente pode ter alguns exemplos, como o amor do próprio Deus, né? Um amor infinito. A nossa vida, a gente sabe que a nossa criação, né, começa, mas nós temos a eternidade, então a gente não enxerga esse fim. Então, quando nós temos a eternidade ainda para evoluir, a gente acha que é muito tempo, até mas essa relação de tempo também ela vai se deteriorando conforme a gente vai evoluindo. Então, tudo isso que a gente enxerga, que a gente vê que não é obra nossa, do homem, né, é essa criação. Então, a própria criação, Deus, desde quando começou, Ele vem criando infinitamente. Cada vez mais as tecnologias, as descobertas, as possibilidades do homem vai avançando e ele vai alargando a sua visão perante as coisas. Gostaríamos que alargasse, né, principalmente em olhar para si, né, que nós começássemos a alargar a nossa visão sobre os nossos compromissos, começar a nos entender mais e entender não o universo que está lá a bilhões de galáxias, mas começássemos a entender aquele que está do nosso lado, dividindo o mesmo teto. Então, amor de Deus, vamos falar de coisa boa. O amor de Deus é infinito. As nossas possibilidades de reerguimento quando cairmos sempre será nos dada. Então, quantas vezes ainda precisarmos desse Pai de amor, Ele vai nos estender a mão para nos socorrer. Então, é uma coisa sucinta, mas que revela esse amor que Deus tem para conosco. E indiferente de qual foi o nosso erro, de qual seja a nossa condição, de quanto tempo nós estejamos apartados da casa do Pai, qual foi o tamanho da nossa falta para com a lei que Ele colocou, que é uma lei só, a lei de amor, justiça e caridade. Não são 3 leis, essa é uma lei só, né? E quantas vezes for necessário, esse Pai está acolhendo, Ele tem esses emissários do bem que está do nosso lado. Então, ninguém se acredite não merecedor dessa nova oportunidade, dessa capacidade de renovação, essa capacidade de fazer de novo, de fazer certo, né? Diariamente essa espiritualidade se coloca do nosso lado para que por mais um dia estejamos juntos, estejamos de pé e façamos acontecer e façamos renovar os nossos sentimentos. O progresso é infinito, né? Deus é infinito, o amor é infinito. Então, pensemos cada vez mais, né? Porque tem dia que a gente acha que, poxa, hoje não vai dar, hoje tá. Mas reconheçamos esse Pai e saibamos da força, porque a gente abre esse leque, abre esse coração, abre esse entendimento
para que possamos receber, porque a ajuda está sempre batendo na nossa porta. Deixa eu entrar. Jesus está batendo aqui. Deixa eu entrar. Você está com o coração cheio de coisa aí, não está deixando eu entrar. Então, é muito mais dessa abertura nossa, dessa casca grossa nossa, enrustida de orgulho, enrustida de egoísmo, de um monte de coisa por fazer, que não permite que essa ajuda chegue. Então, essa ajuda também é infinita, e ela se faz presente todos os dias. Dito essa pequena reflexão sobre uma perguntinha, muito abrangente, mas de uma resposta bem concisa, que leva-nos a pensar isso. E adentrando mais no capítulo 10 aqui, bem-aventurados os misericordiosos. De uma maneira geral, misericórdia, Vamos falar sobre esse tema. Nesse capítulo, estamos falando sobre esse tema. Aqui o significado ali no nosso Aurélio de cabeceira traz que é um sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofreu uma tragédia, uma perda, um dano, ou que caiu em desgraça, Esse sentimento de dor, de solidariedade. Ele coloca também dó, essa palavra, vai ficar uma palavrinha para a gente refletir, essas duas palavras, dó, e coloca em seguida compaixão, para a gente falar um pouquinho mais, e piedade. Então o ato concreto de misericórdia seria, coloca aqui também, a manifestação do sentimento de perdão, a manifestação de um sentimento de indulgência, de não julgar, a graça cedida e clemência. São alguns sinônimos, Até vimos recentemente um caso de um político que recebeu a graça, É esse significado, o indulto da graça, em que aquelas acusações contra ele foram agraciadas pelo presidente. O presidente da nação tem esse poder pela Constituição, de quando ele acha que concordemos ou não, tá, gente? Não vamos entrar nesse mérito, mas quando ele acha que a justiça não foi praticada, de ceder a graça a algum condenado. E isso causa algumas discórdias, como estamos vendo. Mas é nesse sentido, a graça, Foi cedida a graça, o perdão daquilo que ele foi culpado, daquilo que ele foi acusado. E, entrando aqui, mais especificamente na lição, nós estamos falando desse tema, de perdão, de misericórdia, E aqui o tema específico, o argueiro e a trave no olho. É uma passagem, bem conhecida, bastante tá no nosso linguajar popular, Isso, apesar de estar o cisco aqui, mas a gente vai ver que é o mesmo significado, e começa com um questionamento do mestre, falando: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Por que a gente está enxergando o argueiro? A gente vai ver o significado do argueiro, enquanto a gente não enxerga uma trave no nosso. Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? E Jesus, taxativo, fala: hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Certo? Então, como que a gente enxerga um argueiro que está no olho, O sentido do olho que está à frente, na vista do vosso irmão, mas nós não enxergamos a trave no nosso olho. O argueiro, o sentido que é colocado lá era um cisquinho, um galinho seco, como eles falavam, muito, muito pequenininho, e a trave, a gente sabe, uma trave é uma viga, que é de madeira, bem grande, um tronco. As
as traduções aqui, até argueiro depois pegou uma conotação de coisa mínima, sem importância, né? No dia de hoje é considerada isso. Ninharia, né? Aí ele ainda fala que é uma partícula pequeniníssima, destacada de qualquer corpo. Quer dizer, realmente um cisquinho, né? Vamos falar como o Chico falava, né? O Francisco dele, ele era pequeno até no nome, que tirava o Fran e ficava o Cisco, que ele se considerava pequenininho, né? Aquele ser daquele tamanho, né? E no sentido lá atrás, né? A gente já sabia que Jesus fazia uma colocação até as suas parábolas, que isso perduraria, né? Ele lá atrás já tinha esse alcance que nos deixaria esses conhecimentos. Então, era um galinho pequenininho, enquanto nós temos essa trave no nosso olho, né? E Jesus eu entendo aqui, não sei vocês, mas que ele dá um puxão de orelha, né? De certa maneira, um pouco dolorido, né? Que ele já põe, depois do questionamento, da pergunta que ele nos faz, ele fala, hipócritas, né? Ele dá uma cutucada ali. Por que a gente está enxergando esse argueiro? Esse argueiro que é um cisquinho, vamos pôr esse cara que tem o olhinho pequeno aqui, cisquinho desse tamaninho, e a gente não enxerga essa trave que está no nosso olho. Por que a gente se preocupa tanto com as coisinhas, como diz aqui, sem importância, que está no outro, enquanto a gente tem muita coisa para se preocupar com a gente, né? Então chama de hipocrisia, porque primeiro a gente deveria fazer essa reflexão, olhar, né, para si, tentar tirar essa trave, que é algo que incomoda muito mais, para que a gente possa... E aqui ele nem fala de não tirar o argueiro. Eu achei interessante isso, porque nas várias colocações, algumas palestras que eu vi sobre temas, algumas passagens, ficou essa nuance, né, que ele não condena a gente não tirar o argueiro do outro, a gente não colaborar, né? Tem essas sutilezas no Evangelho, eu acho, nas passagens, assim, a gente quando pega para prestar com um pouco mais de afinco, mais atenção, porque ele fala assim, aí, quando você retirar a trave do seu olho, né, aí então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então ele não fala que, não condena o ato de não tirar, de isso não ser realmente um problema, porque mesmo que seja um cisco, o outro tem realmente algo ali atrapalhando a vista dele. Nós vamos pegar um pouco de definição aqui. Mas o trabalho primário é interno, é tirar a nossa trave, essa é bem maior. Por que a gente vai se preocupar com as ninharias, com as coisas sem importância do outro, enquanto nós temos a nossa trave a ser tirada? Então, a partir do momento que nós tiramos a nossa trave, nós veremos com mais clareza como ajudar o outro. Porque nem sempre essa ajuda que a gente julga capaz de oferecer é realmente uma ajuda, é realmente uma caridade, né? De vez em quando ela está travestida de algumas outras coisas, do interesse, do nosso orgulho, de falar, olha, eu sou caridoso, eu estou te ajudando, hein? Certo? Estou te ajudando, mas a gente está humilhando, né? A gente está falando, eu estou te ajudando, né? Eu estou te ajudando. Então tem esse... Então tirar essa trave é pensar primeiro nas coisas que você precisa resolver, que nós precisamos resolver em nós, antes de apontar o dedo, certo? E as palavrinhas ali, né? As palavrinhas chaves aqui na tradução, falei de dó e de compaixão, né? Porque o ato de conseguir enxergar no outro e fazer essa diferenciação e enxergar em si essa dualidade de parar de enxergar os pequenos probleminhas e prestar mais atenção, é buscar uma vista melhor das coisas, parar de querer dar desculpas para não melhorar a si. E muitas vezes
conseguir se colocar no lugar do outro. Mas aí vem uma grande dificuldade nossa, porque nós... eu não sei se acontece aqui, depois que eu mudei para Araçatuba, eu vi que tem bastante gente orgulhosa. Aqui em Lourdes não tinha tanto, né? Esse pessoal aqui não tem tanto. Pessoal vindo daqui. É coisa para lá. Mas tem muita gente orgulhosa por aí ainda. E que não consegue se colocar no lugar do outro, certo? Tem uma dificuldade. E muitas vezes a gente faz isso veladamente, né? A gente faz isso. Por quê? É muito fácil a gente olhar para uma pessoa que está distante, vir aqui falar de um Chico Xavier, nossa, que realmente reconhecer a bondade, reconhecer os esforços, reconhecer que é uma pessoa que está tentando melhorar, né? Ou ouvir falar de alguém na televisão que fez um ato de caridade, olha como que essa pessoa é boa. E a gente fala isso, sinceramente. Mas quando está debaixo do mesmo teto, quando está do nosso lado, quando é o gerente da outra área que está ali com você, nas divisas, se acotovelando, disputando o mesmo espaço, isso é difícil, né? Isso é difícil para nós, porque é um dito popular, né? A gente até quer ver o outro bem, mas é difícil querer ver melhor que a gente. Então, a reencarnação não erra os endereços, né? Então, essas pessoas são colocadas ali, né, para realmente tentarem aparar essas pequenas arestas. E aí o orgulho fala mais alto. E principalmente, né, isso para lá também, não muito para cá, mas para outras bandas, quando é dentro do mesmo lar, da mesma família. Então, porque a reencarnação não erra endereço. Então, há um reajuste ali, há uma tensão, há uma sintonia, há um resgate. Muitas vezes a gente vem trazendo isso de reencarnações e tentando trabalhar isso. Então, muitas vezes é difícil reconhecer que o meu irmão está melhorando, que o meu irmão está bem e se sentir feliz por ele estar bem. Porque às vezes eu estou passando um mal bocado e para ele tá, e aquilo me corrói por dentro. E não nos façamos de ingênuos, porque é o sentimento que permeia a maioria de nós. Porque nós estamos aqui para reajustar essas pequenas coisas. Então nós precisamos ser francos. E aí o orgulho não deixa, certo? Então a gente fica vendo as pequenas coisinhas. É difícil a gente se colocar no lugar. E se esse irmão dá um escorregão, para nós é um motivo de um grande, né, estardalhaço. E a gente muitas vezes não está conseguindo tirar a trave para ver que esse irmão também está na batalha dele. Então, o orgulho pega nessa parte, principalmente quando a gente está se acotovelando aí, está caminhando essa jornada junto. Então, a reencarnação não erra endereço, né? O momento, aonde nós nascemos, aonde estamos, diz muito sobre aquilo que ainda precisamos melhorar, né? Pra gente. E as pessoas com quem nós dividimos a maior parte do nosso tempo, e principalmente as que mais nos incomodam, isso quer nos dizer muita coisa que a gente precisa parar para refletir. E, mais ainda, não sei aqui também com vocês, mas eu particularmente já até me gabei disso, de falar assim, chega uma pessoa nova no cenário e fala assim, esse cara não me cheira bem. Eu pego essas coisinhas ruins no ar, de conseguir identificar defeitos, identificar alguma coisinha, fala assim, isso aí, sabe o tal do dedo podre, isso eu não sei não. E a gente tem, desculpa se não vocês, mas a gente às vezes tem disso, essa pessoa. E o Espiritismo de certa maneira, muito esclarecedor para nós, né? E nos joga algumas coisas na cara de vez em quando. Porque a gente só reconhece no outro aquilo que a gente faz ressonância em nós. A gente não tem capacidade de reconhecer algo na postura, no comportamento alheio,
de que não tenha ressonância em nós, que a gente não seja capaz de reconhecer em nós mesmos. Então, se eu reconheço malícia no outro, é porque eu sei o que é malícia. É porque eu reconheço aquele tipo de comportamento. Da onde? De mim. Certo? Agora, se eu reconheço bondade, quer dizer que eu sei interpretar isso. Vem de mim também. Então, o que nós estamos reconhecendo? O que nós estamos olhando no outro no dia a dia? Né? É esse. Aqui que está o argueiro. Né? O que a minha condição interna busca no outro? Porque isso é só espelho. Né? Nós sabemos disso, é só espelho. O outro é espelho das nossas emissões. Se a gente emite boas vibrações, se a gente emite sorriso, a gente vai se cercar de sorriso. Se a gente só emite confronto, só emite contenda, a gente vai se deparar com o quê? Né? Nós estamos predispostos a isso no nosso dia a dia. E isso retorna. A vida, ela é muito eficaz em te retornar aquilo que você emitiu para ela, que nós emitimos para ela, certo? Então, se faz muito necessário a gente buscar essa boa parte, buscar entender, ver o bem, porque aquele que está dividindo, né, o nosso dia a dia, que a gente está vendo as pequenas coisinhas, ele tem uma carga ali que a gente desconhece. Ele vem de uma jornada, ele vem de um sobrepeso, ele vem de uma exaustão, ele vem de muitas quedas, ele vem de reerguimentos, ele vem de renovação, de tentar estar levantando, e muitas vezes a gente vem com um peso desnecessário para pôr ainda uma pedrinha ali, para tirar uma pedra. Às vezes a pessoa está caindo por si só e a gente está atacando pedra, está julgando, né? Aí tem uma fala, aliás, sobre o sentimento de compaixão. Tem um youtuber que ele é um estudioso, Saulo César, não sei se vocês conhecem. Ele tem um canal que chama Evangelho por Emmanuel. Que fez a coletânea do Evangelho por Emmanuel. Ele também estava dirigindo aqueles trabalhos de fazer toda a catalogação daquelas, né, dos ensinos do Emmanuel, de todos os livros, e reuniu nessa coletânea, eu acho que de 7 livros, né? E aí ele coloca a compaixão, que nós estávamos falando em se colocar no lugar do outro. Ele faz uma definição que a compaixão, que lá na misericórdia está o sentimento de dó, mas não só isso, não se resume a isso, né? Se compadecer, ter dó, beleza, mas não se resume a isso, não se limita a isso. Ele fala que é um estado de consciência que reconhece a ignorância do outro. E, com esse estado de consciência, também somado à vontade de ajudá-lo a superar. Então, compaixão seria isso. Um estado de consciência no qual você reconhece a ignorância daquele que, né, no seu entendimento, está errando, está caindo, fez algo errado, e somado à vontade, a predisposição sua de ajudá-lo a superar. Esse seria o sentimento de compaixão. Então não se limita só a dó. E ele cita, nessa aula que ele dá, ele cita um exemplo, né? Caiu muito para a gente, que ele fala que seria como tivesse uma multidão sem a visão, sem escutar, no escuro, e essa multidão está andando, trombando, se acotovelando, caindo, com aquela algazarra, todo mundo esbravejando em si, e nós estamos com as nossas faculdades todas perfeitas e ainda com a lanterna na mão. E qual seria a nossa postura para com esses que estão trombando? Né? Nós estaríamos julgando, nós estaríamos os condenando por estarem se acotovelando, por estarem fazendo um algazarra, por estarem, né?
caindo na vida, certo? E nós, com nossas faculdades, com a lanterna na mão, e eu peguei muito o exemplo que eu chamei isso aqui, que é a nossa lanterna, né? Peguei muito para nós, espírita, veio servir a carapuça, porque no dia a dia a gente deixa passar. A gente deixa ir pelo lado da maledicência, quando a gente identifica, né? Que aí o Emmanuel fala aqui numa passagem aqui, que é bem sucinta, que é natural, a gente tem predisposição a isso, palavras do Emmanuel, não é o Rogério que está falando. Então, e essa lanterna, que serve como ajuda, como ferramenta para nós iluminarmos o nosso caminho, mas ainda com possibilidade de iluminar e guiar o caminho do outro, né? Que naquele momento não possui as faculdades e as ferramentas como nós as temos. Então, fazei bom uso, né? Façamos bom uso dessa ferramenta que nós temos. Ao invés... Então, o ato de criticar, o ato de apenas condenar, o ato de jogar mais pedra, de jogar mais fogo na lenha, né? De depreciar mais a conduta do outro, para nós que estamos com a lanterna na mão, é muito mais complicado. Aí que eu falo que o mestre aqui falou aquele hipócrita bem grande para a gente. Se nós formos por essa conduta, né, mais foi dado, mais será cobrado. Então, nós estamos com a lanterna. E qual que é a postura, né? O espírita, no dia a dia, ele precisa se diferenciar. Ele precisa ser um ser diferenciado. Nós precisamos ser... É daquele que mais se espera, porque tá uma algazarra, tá todo mundo se batendo, tá todo mundo numa contenda. Nós estamos nesse extremismo desse cenário político, nós estamos em extremismo em todos os ambientes. Hoje é tudo ou é para cá ou é para cá. Nós não temos concordância em nada. A conduta do espírita no dia a dia é muito necessária, porque esses socorristas que estão aqui, muitas vezes precisa de mão, precisa de alguém ali com a presença física. E qual é a ferramenta que eles têm? Qual é a lanterna deles? Né? Como que está a nossa bateria, a nossa pilha? Nós estamos iluminando o quê? Então, eu acho que o mestre pegou muito esse puxão de orelha, né, para a gente. Serve a carapuça muito para mim, né? E o Emmanuel faz essa colocação aqui no capítulo 113 do livro Boa Nova, nesse sentido: busquemos o melhor. Lê só alguns trechinhos que a própria passagem é a mesma que intitula o nosso tema de hoje. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Né? Mateus, capítulo 7, versículo 3. Fala: a pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Aquela carga que nós falamos que a gente não sabe que ele, né? Às vezes não está estampada na cara do nosso irmão. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância. Né? É o cego que está na multidão. Né? De ignorância e da inexperiência. Então, é imprescindível habituar a nossa visão na procura do melhor, a fim de que sejamos ludibriados, não sejamos ludibriados, enganados, pela malícia, como eu falei aqui, que nos é própria. Né? Então, é habituar o nosso olho sempre ao bem. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de defeitos leves ou de sombras insignificantes do passado. Porque às vezes fica para nós: aquele lá que fez aquilo
faz muito tempo, o coitado já até pagou. Ah, mas é o fulano lá que fez aquilo lá, né? E a gente leva isso e condena. Não demos nem chance de júri pro coitado. Pequenos nódulos da madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhes cercam a vida. Aqui a pergunta trivial, nem é o fim, mas gostaria de encerrar com essa. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria com a benemerência do Senhor, com a misericórdia do Pai, por que negamos ao nosso próximo a confiança no futuro? Né? Então, se esse Pai, que é de amor, como na pergunta 1 que a gente viu aqui, que é o amor supremo em tudo, não condena o nosso irmão, por que nós o fazemos? Né? Se esse Pai é um Pai que dá sempre as oportunidades e renova as oportunidades para todos e ama a todos, será que ele errou justamente com esse irmão que a gente está vendo um argueiro no olho dele? Porque o cara pisou no meu calo hoje, porque o cara fez uma colocação infeliz. E nós precisamos, tem uma coisa muito importante para nós encarnados, que é, nós somos inundados de emoções. Nós temos uma enxurrada de sentimentos que vem e toma conta. E se nós não aprendermos a controlar, não tivermos com a nossa sanidade, com a nossa emoção, com o nosso equilíbrio diário, com a oração em dia, com as nossas reflexões, com a nossa conexão com o alto, nós somos tomados por essas emoções e isso vira, isso descarrilha, né? É um vagão que descarrilha e a tragédia é muito grande. Então, quando nós, no calor das emoções, nos pomos, desculpa a palavra, né? Desculpa o erro de português, nos colocamos ao enfrentamento, a ficar discutindo, a ficar justificando, porque a gente acha que está justificando, mas a gente só está esbravejando e pondo para fora, dando vazão àqueles sentimentos que a gente não soube como resolvê-los. E a gente agrava muito mais, né? Um pouco do recado. Então, essas contendas, elas nada somam, né? Elas nada vêm a agregar, e elas só é um fator ainda complicado, né? Um agravante aí para uma situação que já não era tão bacana. Então, saibamos frear, né, esses impulsos, como ele fala da malícia, da maledicência, né, da hora que a raiva vem, da mágoa. Saibamos confessar essas mágoas, porque nós temos. Não sejamos ingênuos nisso. Nós as temos. Deus nos reconhece assim, sabe da nossa fragilidade. Quando ele fala para Simão Pedro, ele fala, olha, Simão, o homem é muito mais frágil do que perverso. Ele pegou todo o sentimento. Porque é fragilidade, é ignorância. Então, às vezes aquele que está te ofendendo é muito mais medo, é muito mais ignorância, né, do que perversidade, de que algo que queira fazer. Então, usemos a nossa lanterna para identificar esses cenários. E não deixamos extravasar esses sentimentos que, por vezes, estão ali sempre querendo acessar as nossas ações. Então, retenhamos no coração, resolvemos ele entregando a Deus, entregando a Jesus, que olha, Pai, ainda sou frágil, reconhece isso, né? Tira essa raiva, tira essa mágoa, porque eu não quero perdurar, só vai fazer mal para nós mesmos, só vai agravar. Então, gente, um recado singelo, uma mensagem que gostaria de deixar
de esperança, de positividade, no sentido que nós passamos a buscar, igual nos diz a lição aqui que o Emmanuel deixa, buscar esse melhor, né? Tirar essa trave, olharmos mais para nós, termos o nosso momento com Deus, para que nós tenhamos uma predisposição nas nossas emoções de encarar o nosso dia a dia com, né, um pouco mais de positividade, buscando esse bem, buscando esse melhor. E tenho tentado levar muito, né, no meu coração, no dia a dia. Às vezes não consigo, nós sabemos, mas contamos também com a compaixão do Pai, com a ajuda de Jesus, que Ele sempre nos dá as oportunidades. Nós temos o dia de amanhã. Se hoje não deu, nós temos amanhã ainda. Não desistamos, né? Não, Deus nunca desistiu de nós e não vai desistir. Então, Jesus esteja com todos nós, aqueles que estão ouvindo, levem essa emoção, levem esse abraço, levem essa paz, e que ela possa ser disseminada e ser iluminado o caminho de outras pessoas pelas quais o caminho de vocês passarem, os nossos caminhos se cruzarem, e espero que nossas lanternas estejam sempre brilhando. Obrigado, gente.